Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Hoje celebramos os santos inocentes, aquelas crianças que testemunharam Cristo, não com seus lábios, mas com o seu próprio sangue, onde Herodes havia mandado matar todas as crianças de Belém e dos territórios vizinhos abaixo de 2 anos para baixo, porque assim tinha indicados os magos do Oriente. E com medo de perder o seu reinado, ele vai mandar matar todos essas crianças, e essas crianças vão testemunhar com o seu próprio sangue a obra redentora de Cristo. E os santos inocentes, eles nos dão um verdadeiro ensinamento de vida, porque mesmo sendo crianças sem consciência de si, o testemunho e os fatos desse episódio nos trazem muitos ensinamentos profundos para a nossa vida. Quando nós chamamos esses mártires de inocentes, nós precisamos entender o que significa essa inocência e o que nós precisamos buscar para nos assemelhar a essa inocência. A inocência dessas crianças vem pela pouca idade, pela falta de consciência e de conceber a sua própria realidade. São crianças que são carregadas pelos seus pais, são crianças que são conduzidas sem muita consciência daquilo que realmente são ainda. Mas nós precisamos entender que essa inocência da tenra idade nós não conseguimos mais possuir, mas nós podemos alcançar uma inocência da pureza de coração, ou seja, a vivência na verdade sempre nos torna como esses verdadeiros inocentes, porque quando nós vivemos na verdade, na justiça, buscando as virtudes, crescendo cada vez mais nessa correspondência ao amor a Deus, nessa correspondência de fé e esperança no reino dos céus, mais nós vamos nos tornando e nos assemelhando a esses inocentes, não por não ter consciência, porque depois de adultos nós já temos consciência da verdade, mas uma inocência que tem o seu fundamento na verdade, porque quando nos acusarem, quando nos perseguirem, quando nos injuriarem, quando nos condenarem, diante de Deus, nós sempre seremos inocentes. E essa inocência, fundada na verdade e na justiça, é aquilo que vai, com certeza, nos garantir o reino dos céus. Por isso que, para alcançar também essa inocência, nós precisamos
entender o itinerário que o texto do Sagrado Evangelho de hoje nos traz. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a primeira parte do texto sagrado vai dizer que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e dizendo: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Aqui nós temos essa figura importante, José, Maria e Jesus, que simboliza a igreja, que simboliza a cada um de nós, que precisamos guardar e cultivar aquilo que é a obra de Deus. Nós temos a figura de Herodes, que é esse homem assassino, que manda matar, que é o símbolo do pecado, é o símbolo também do demônio. E depois nós temos esse lugar, o Egito. O Egito é a terra da escravidão na antiguidade, mas o Egito também, ele simboliza aquilo que é a vida velha. Essa vida velha que nós precisamos nos libertar. Mas veja que aqui o anjo do Senhor indica José para ir para o Egito, ou seja, para que nós possamos viver na verdade, para que nós possamos viver na justiça, nós precisamos olhar e refletir sobre a nossa história, voltar ao nosso Egito para entender aquilo que é a nossa própria vida, para gerar esse autoconhecimento, porque somente alcançando esse autoconhecimento que nós seremos capazes de nos ver libertos desse Herodes, libertos desse assassino que quer roubar, matar a nossa vida eterna e quer cada vez mais nos escravizar nessa obra de pecado. Por isso que aqui nós precisamos ser dóceis, dóceis à voz de Deus que vem através dos anjos, porque essa docilidade nos vem através daquilo que é a nossa vida de oração, porque a vida de oração nos dá uma grande capacidade de entender o que Deus quer. E principalmente, a vida de oração, ela nos leva ao autoconhecimento, olhando para a nossa vida, refletindo sobre a nossa vida, para entendê-la, porque nós somos obras de Deus e somente o próprio Deus pode nos dar um perfeito entendimento da nossa vida. Depois, na segunda parte do Evangelho, nós vemos esse relato onde José se levanta imediatamente à noite, pega o menino e sua mãe e parte para o Egito. Veja que aqui nós temos uma virtude, essa virtude da diligência. Precisamos estar sempre preparados a serviço para fazer a vontade de Deus, para corresponder ao chamado de Deus na nossa vida. E depois nós temos a última parte do Evangelho, que fala sobre a profecia. Essa profecia e o relato da matança dessas crianças de Belém e dos territórios vizinhos. Porque aqui nós vemos, quando nós não correspondemos àquilo que é a vontade de Deus, muitas coisas em nós serão assassinadas. E principalmente, se nós não formos capazes de guardar a presença de Cristo em nós, através das nossas atitudes, das palavras, do nosso testemunho, nós vamos matando Jesus Cristo em nós. E assim nós não conseguimos alcançar essa verdadeira inocência, ou seja, essa vida na verdade e na justiça que o próprio Cristo nos propõe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.